Olá, boa noite, bem-vindos novamente à FPG, que é a Escola de Preparação para Ingresso na Pós-Graduação, voltada aos programas de pós-graduação do IFCHS. Neste vídeo, continuamos a série dedicada ao programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura, que já apresentou a bibliografia necessária para o processo seletivo, e hoje comentaremos o texto da professora Edna Castro, intitulado Cidades Amazônicas, e que nos ajudará a ter uma melhor compreensão, que trará comentários e reflexões, é uma convidada que já participou aqui do programa, é a Berenice Miranda Batista, que é advogada, tem graduação em Direito, é mestra em Direito Ambiental e doutoranda do programa Sociedade e Cultura na Amazônia. Então, a Berenice ela vai nos ajudar dando o panorama geral da obra, vai falar o que nós não podemos perder ou esquecer do texto na hora de fazer a prova, Berenice? Olá a todos e todas, estamos aqui mais uma vez na Escola Preparatória para Pós-Graduação pelo PPGSCA. Como o André falou, me chamo Berenice e vamos falar sobre cidades amazônicas da professora Edna Castro, A professora Edna é uma das principais intelectuais da Amazônia brasileira, Não percamos isso de vista. Ela é doutora em Sociologia, ela é pesquisadora pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA, e ela se dedica principalmente em dinâmicas urbanas, sociais e ambientais na Amazônia. E a produção dela é voltada essencialmente por críticas das políticas de desenvolvimento, da desigualdade socioambiental e a relação entre sociedade, natureza e território. Como panorama geral da obra, a gente tem aqui que ela foi publicada num momento de intensa reflexão de impactos de transformações urbanas na Amazônia, em meio ao avanço de políticas neoliberais e de infraestrutura. A gente tem aqui o PAC e o IRSA, o PAC, que é o Programa de Aceleração ao Crescimento, do Crescimento, e o IRSA, que é a Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, ambos projetos de integração da América do Sul, que inclui o Brasil. Então, ela reúne pesquisas interdisciplinares sobre, essencialmente, processos de urbanização, relações entre campo e cidade, impactos das grandes obras, como, por exemplo, as hidrelétricas, e a luta das comunidades locais por direitos territoriais e acesso à água. A água é o fator principal dessa obra. O contexto histórico é o da consolidação de uma Amazônia urbanizada, na virada do século XXI, marcada essencialmente por contradições no desenvolvimento econômico e justiça socioambiental. A obra é construída de uma maneira coletiva, organizada pela professora e publicada na EA, o Núcleo de Estudos Amazônicos. E ela é composta pelos seguintes capítulos temáticos: urbanização e dinâmicas sociais, em que se abordam transformações demográficas e econômicas, água como recurso e desafio, mercantilização, privatização e direitos relacionados, trabalho e economia urbana, quanto à informalidade, extrativismo e precarização. Temos também fronteiras e cidades transnacionais, identidade e territorialidade, gênero e resistência, o papel das mulheres na luta por água e por direitos, e uma análise crítica das narrativas hegemônicas quanto principalmente à desconstrução de estereótipos sobre a Amazônia. Então, nós temos aqui dados empíricos, análises históricas e teorias sociais que constroem esse olhar crítico e plural sobre uma Amazônia urbana. A parte fundamental dessa obra é que nós não podemos perder de vista que o livro ele tenta romper com essa visão tradicional da Amazônia como um espaço exclusivamente rural, ou natural, ou até mesmo intocável, mostrando que a região é intensamente urbanizada e possui redes interligadas por rios, essencialmente, estradas e fluxos humanos e econômicos, não só na atualidade, mas ao longo da sua história. Ela também faz para a gente uma leitura sociológica e territorial da urbanização. Ela enfatiza essa dependência entre o urbano e o rural e introduz um conceito de urbanização fluvial, onde os rios funcionam como vias que estruturam a via urbana. Ela também mostra para a gente uma crítica à mercantilização da água e das políticas de privatização de serviços essenciais. Pauta essa que não deixa de ser mais do que atual, como necessária.
como, por exemplo, no caso de Manaus, em que se analisam os impactos sociais e de gênero dessas políticas. E traz ainda uma abordagem epistemológica crítica ao dar voz às histórias silenciadas, como, por exemplo, os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, trabalhadores informais, como uma forma de reconstruir esse conhecimento sobre as cidades amazônicas. Portanto, ela propõe uma epistemologia amazônica, em que o urbano é compreendido como um processo relacional híbrido e em constante movimento, e não apenas uma forma espacial consolidada. Como principal impacto, a gente tem aqui uma forma de consolidação de uma mudança paradigmática nos estudos urbanos da Amazônia, e que desloca esse foco da vida do desenvolvimento econômico para uma vida social e cultural das populações amazônicas, que tiveram como grande influência pesquisas sobre planejamento urbano e ambiental, políticas voltadas à gestão de recursos hídricos e de saneamento, estudos sobre gênero e desigualdade amazônica urbana, uma construção de uma sociologia amazônica crítica que questione os discursos coloniais e desenvolvimentistas e, principalmente, debates internacionais sobre direito à cidade, ecologia política e justiça ambiental. Bom, a gente tem como um fenômeno a urbanização na Amazônia por um sistema complexo, multifacetado, que reflete diversos fatores sociais e culturais na região. A urbanização ela é influenciada, portanto, por diversos fatores, sejam históricos, sociais, econômicos. A gente não pode esquecer da colonização e da economia extrativista. Então, essa relação entre urbano e rural ela é fundamental para entender a dinâmica das cidades amazônicas. Então, a pesquisa ela se destaca quando ela bota em importância, em relevância, as singularidades locais e as interconexões com as diferentes formas de aglomerações urbanas que nós temos. Então, a água, sendo esse recurso e esse desafio, também é o centro da obra. É o tema central e que discute os desenvolvimentos e a urbanização e as suas implicações e economias significativas. A gestão da água ela é influenciada por políticas internacionais e pela sua mercantilização, né? A Constituição Federal ela reafirma para a gente que a água ela é de domínio público, mas ela tem um valor econômico persistente, né? E a construção de hidrelétricas e a privatização de serviços de água tem impactos diretos nas comunidades locais, né? A mercantilização da água é pauta em todo o Brasil e não seria diferente aqui na região amazônica. E as hidrelétricas causam impactos diretos no meio ambiente e elas geram essas consequências sociais e ambientais significativas. A autora diz para a gente que estima-se que cerca de 60 milhões de pessoas foram deslocadas devido a construções de barragens em todo o mundo, né? E que as construções de hidrelétricas na Amazônia geram grandes impactos, especialmente nas comunidades. E a literatura aponta a necessidade de uma transição no modelo energético, considerado essencial nas mudanças climáticas, pauta inclusive da COP, uma das pautas da COP30. Como singularidade das cidades amazônicas, nós temos algumas características que desafiam as teorias convencionais sobre a urbanização. Nós temos aqui uma diversidade cultural, étnica nas cidades, inclui comunidades indígenas, quilombolas, ou seja, é um aspecto que precisa ser considerado na hora de analisar as cidades. Nós temos também uma informalidade, uma precarização das relações de trabalho, que são comuns nas cidades amazônicas, que refletem essa complexidade da urbanização. Então, ela deve unir essa análise sobre as cidades, a relação entre a sociedade e a natureza e considerar a sua historicidade e particularidade social. E quando a gente pensa no crescimento populacional e a urbanização da Amazônia, ela reflete um processo de transformação demográfica e econômica essencialmente ao longo do século XX. No ano 2000, 69,8% da população amazônica vivia em áreas urbanas. Isso mostra que a taxa da urbanização cresceu 27,7% de 1940 para 81% em 2000. Então, nós temos um aumento exponencial da urbanização na Amazônia. E a população urbana cresceu mais que o total, com um aumento significativo nas cidades pequenas e médias, né? E também, como fatores chaves, nós temos a industrialização e a migração interna para que esse fator de crescimento seja posto nesses
valores. Além disso, nós temos também dinâmicas de povoamento e migração na Amazônia que refletem essas novas áreas de atração e os corredores de desenvolvimento, né? A gente traz aqui na obra um exemplo que são as novas áreas de atração que emergiram do Amapá e Roraima, especialmente ao longo da BR-174, né? A migração também para Rondônia diminuiu e transformou o estado em emigração, né? E a migração interna, ela é também diretamente influenciada por tensões sociais e busca por melhores condições de vida e também impactos econômicos nas cidades. E aonde entra o papel do Estado nessa urbanização? Ele desempenha um papel crucial nas estratégias de urbanização na Amazônia. Uma vez que o Estado possui uma lógica desenvolvimentista e nacionalista, ela operou, então, um modo de intervenção estatal na região, como, por exemplo, projetos de rodovias Belém e Brasília, que foram fundamentais para a ocupação do centro-oeste do Brasil. Nós também temos o avanço da fronteira agrícola nos anos 70 e 80, também impulsionadas por políticas públicas e investimentos, que também é um caso bem prático e bem real do que vem acontecendo na Amazônia. Já acerca das pequenas e médias cidades da Amazônia, o crescimento dessas cidades, elas refletem uma desconcentração urbana e novas dinâmicas sociais. Desde a Constituição de 88, houve um deslocamento populacional para as cidades menores, né? E elas cresceram em população, enquanto as grandes cidades enfrentaram uma espécie de estagnação. Então, a urbanização da Amazônia ela é marcada por uma dependência econômica das capitais estaduais. E o trabalho e a economia é também foco central nessa discussão, porque o trabalho formal e informal é central numa dinâmica das sociedades amazônicas. Uma vez que a economia urbana ela é sustentada por atividades informais e extrativistas, ela já traz o seu caráter de precarização, né? E a precariedade do mercado de trabalho é um desafio, né? Já que nós temos muitos trabalhadores que vivem na informalidade, e a cidade acaba sendo esse espaço de troca de material, troca simbólica, e reflete a própria diversidade econômica da região. Então, aqui nós temos uma urbanização como um fenômeno complexo, marcado por contradições sociais e desigualdade, e a história da colonização e luta por direitos territoriais moldaram e continuam moldando a configuração atual das cidades, né? E a gente tem como essa lógica da acumulação de capital e as relações de trabalho, elas também continuam a influenciar a realidade urbana. A Amazônia continua enfrentando desafios contemporâneos, como violência, exclusão social, que são reflexos dessas contradições do mercado, essas imposições do Estado. Quanto a esses povos que nós reportamos, nós temos também aqui a resistência de quilombos. É importante lembrar que a professora Edna Castro é de Belém, então ela traz também experiências da própria cidade e do próprio Estado. Ela retrata aqui os quilombos do rio Bujaru, que é um reflexo de como a luta pela liberdade e o domínio territorial atuam. Esse quilombo surgiu como uma resposta à escravidão, com registros a partir de 1790, e ela se estendeu do delta do Amazonas até os rios Tocantins, Tapajós e Trombetas, né? Essas expedições militares que também estavam por lá ajudaram a capturar escravos fugitivos, mas isso falhou por muitas vezes, e os rios Moju e Acará serviram como refúgios para os escravos fugitivos, né, que seguiam trilhas indígenas, né? Então, nós também temos uma forma de resistência desses povos, dos quilombos. Nós temos também, durante a obra, a experiência dos mocambos e engenhos do rio Bujaru, e eu peço desculpa se eu estiver pronunciando aqui alguma palavra equivocada, mas nós também temos esse forte impacto de comunidades negras, quilombos, e revoltas e insurreições também, que foram impulsionadas por esses conflitos e por busca de liberdade. Não esqueçamos a cabanagem também, grande impacto na Amazônia de um modo geral, inclusive foi retratado no último texto que eu abordei e precisa também ser referenciado aqui. Não podemos esquecer que a cabanagem foi uma luta política, né, feita pela população, a revolta da população.
Ainda, a professora Edna fala sobre as mudanças nas paisagens de Belém e como elas foram moldadas pelas interações humanas e não humanas que refletem essas dinâmicas das águas e das florestas, né? Isso é inegável, as cidades amazônicas, elas têm uma relação íntima com os rios, com os igarapés, né? Então as mudanças das paisagens, elas têm diretamente intervenções humanas, como aterros e desmatamentos, e também as dinâmicas das marés, sedimentação, também influenciam diretamente, por exemplo, na formação de ilhas e estuários. Quando a gente fala desses estuários, a gente tem que trazer a realidade do trabalho e da sustentabilidade nessas ilhas. As famílias ribeirinhas nessas ilhas, elas desenvolvem atividades extrativistas, agrícolas e se sustentam, perdão, através das práticas de trabalho que estão diretamente interligadas à vida urbana e à vida rural. Uma vez que essas ilhas, elas são habitadas por famílias que praticam pesca, cultivo do açaí, exploração de madeira, o trabalho ele é contínuo e ele se estende à coleta de recursos e à comercialização em feiras. Então a gente tem aqui um ponto central em que as mulheres desempenham um papel fundamental e central na produção e nos cuidados dos quintais, que são espaços de cultivo e também de cura. Então as práticas do trabalho elas são coletivas e são interligadas a saberes tradicionais e garantem a reprodução social desses grupos. Então, quando a gente já verifica essa questão cultural, simbólica e do trabalho, nós não podemos deixar de lado os impactos, por exemplo, da privatização dos serviços de água. A gente tem um grande exemplo na nossa cidade, que foi a privatização da Cosama, que resultou em conflitos diretos e na negação de direitos essenciais à população. A privatização ela foi parte de uma prática neoliberal que visava modernizar os serviços públicos. E a empresa Águas do Amazonas não cumpriu com as metas estabelecidas no contrato de concessão e a população enfrentou aumentos nas tarifas de água sem uma melhora no serviço público. Então, essa falta de fiscalização pela Arsan contribuiu também para a impunidade da empresa, né? Então, nós temos o modo em que a privatização desse serviço, desse recurso essencial para essa qualidade de vida, ela é diretamente impactada por ditames econômicos e principalmente em busca do lucro. Quando a gente traz também o crescimento populacional em Manaus, a gente precisa falar que normalmente ele é acompanhado por uma desigualdade social. O exemplo que a autora traz para a gente são as comunidades que se concentram nas zonas norte e leste da cidade. Ela diz que a população de Manaus cresceu quase que 1 milhão de 1970 até 2000 e que as zonas norte e leste da cidade abrigam cerca de 63% da população de baixa renda na cidade e que, portanto, nós temos ali uma precariedade nos serviços urbanos como água e esgoto, que é uma queixa muito comum entre os moradores, e foi verificado também através da Fundação Getúlio Vargas, que classificou Manaus em 24º lugar em qualidade de vida entre todas as capitais brasileiras. Né? Então, nós temos aqui algo muito crítico, né? E que conflita diretamente com uma dignidade e uma sadia qualidade de vida. Então, nós temos um problema de abastecimento, nós temos um problema de gestão da água, nós temos tarifas abusivas, nós temos falta de água e também nós temos a falta de transparência da empresa e um descontentamento de ações legais, mas nós temos o papel das mulheres que desempenham aqui, mais uma vez, um papel central na gestão da água e na organização comunitária. Muito importante que a gente não esqueça disso. As cidades amazônicas, que a gente não perca de vista. A água ela é o papel central dessa obra. E o papel das mulheres também se torna essencial, uma vez que elas são mais afetadas pela crise do abastecimento de água, uma vez que elas enfrentam desafios diários para garantir esse acesso. Né? As mulheres elas sofrem mais problemas de saúde devido ao esforço físico de carregar água, e a falta de água compromete a rotina de trabalho e a saúde das mulheres. Então, nós temos as organizações femininas
liderando ações para reivindicar a melhora no seu abastecimento, né, através de ações solidárias e uma mobilização comunitária, né, que organizam mutirões para perfuração de poços e manutenção, uma vez que a auto-organização ela é fundamental, junto com os moradores que se cotizam para manter poços e cisternas, né. E elas têm feito uma contribuição essencial, mas uma contribuição temporária, uma vez que a situação ela é precária e principalmente estrutural, né. A autora também faz críticas à concessão dos serviços de água, uma vez que ela não cumpriu com as metas estabelecidas no contrato de concessão e que a falta de investimento e as tarifas extremamente elevadas são pontos de conflitos. Se nós já temos esse problema, quiçá quem pode ainda imaginar as crises via saneamento básico, uma vez que a maioria dos poços artesianos estão contaminados, eles resultam em doenças como hepatite, malária, afetam diretamente os serviços públicos de saúde. Nós temos também, agrava situações como alagamento e a falta de infraestrutura, e a saúde das mulheres também é diretamente afetada com relatos de doenças relacionadas à qualidade da água. Como eu estava comentando com vocês, as ações comunitárias, elas são muito boas, mas elas não conseguem resolver totalmente esse problema que é estrutural. Então nós temos um movimento global pela água como um bem público, né? Um debate da água como bem público versus a privatização como ponto central em movimentos sociais, agendas internacionais, agendas ambientais. Nós temos a criação do Fórum Social Mundial das Águas, que defende a água como um direito humano e um bem público, com uma proposta de um contrato mundial da água para frear a privatização dos serviços de abastecimento. E essa luta pela água reflete também desigualdades sociais, étnicas e principalmente em áreas urbanas. O movimento da cidadania pela água no Brasil também busca garantir o acesso à água como um direito fundamental. Em termos de Amazônia, nós temos como impacto da privatização uma exclusão e a pobreza que afetam, mais uma vez, diretamente as mulheres e as comunidades locais. A autora traz para a gente aqui a usina de Belo Monte, né, que simboliza a privatização e a exploração de recursos na região, a luta contra as barragens, que é uma questão de direitos humanos, que envolve o direito à água e o direito à terra. Não vamos nos esquecer jamais, não só de Brumadinho, né, mas também de outras catástrofes como aquelas que já ocorreram. Nós temos também as mulheres como detentoras de saberes tradicionais, sendo as mais afetadas pela falta dessas mudanças nos recursos hídricos, e essencialmente, como dito lá no início, esse modelo de desenvolvimento neoliberal ele é sempre questionado pela concentração de riqueza, exclusão social, apropriação, nesse caso, de um recurso que é um bem humano, então são críticas que são sempre feitas sobre esses modelos, né? A obra também se debruça sobre dinâmicas políticas nas cidades fronteiriças, né, de fronteira. As cidades de fronteira na Pan-Amazônica, elas são espaços de transformação social e econômica influenciadas por políticas também de integração e desenvolvimento, né? A pesquisa analisa que a configuração étnica e as dinâmicas sociais nas cidades de fronteiras mostra que a população urbana aumentou de 35,7% em 1970 para 68,2% em 2000, e que também enfrentam tensões entre interesses locais e externos, especialmente em relação aos recursos naturais. Nós temos também aqui a presença de grupos indígenas e suas territorialidades, sendo fundamentais para entender as dinâmicas locais. Em termos de conexões dessas transnacionais nas fronteiras, a gente tem aqui o exemplo de Letícia e Tabatinga, que são centros de trocas culturais e comerciais entre Brasil, Colômbia e Peru, em que essa relação entre as cidades elas são intensas, porque há famílias e comércios que fluem entre esses países, e a diversidade linguística e cultural ela é um fato e é uma característica marcante dessas áreas, e que a rede de comércio informal elas são vitais para a economia local, uma vez que elas se conectam a diferentes mercados e diferentes culturas, né? Já quando a gente olha por outra perspectiva, nesses programas desenvolvimentistas que buscam a integração econômica e desenvolvimento na América do Sul, o IRSA é um projeto de integração entre 12 países sul-americanos que focam essencialmente em transporte, energia e telecomunicações.
O PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, lançado em 2007, com um orçamento de 503 bilhões, visou o aceleramento e o crescimento econômico e a melhoria da infraestrutura, e ambos esses programas priorizam a sustentabilidade ambiental e a competitividade econômica, mas eles acabam por aumentar a assimetria entre os países, né? Então, isso traz para a gente uma nova dinâmica econômica ligada a esses grandes projetos de infraestrutura e a exploração de recursos naturais, mais uma vez que o eixo do Amazonas é destacado sempre como o maior impacto interligando portos do Pacífico e portos do Brasil, e que essa exploração de recursos naturais, como a mineração, ela gera conflitos sociais na região. Nós também temos questões relacionadas à complexidade étnica e social da região, com a presença de diversas nacionalidades, né? Não podemos esquecer que há uma sociedade transfronteiriça de habitantes que possuem múltiplas identidades e que a gente precisa ali ter um fortalecimento da autonomia indígena, com a constituição de entidades territoriais indígenas, e que essa relação ela é muito complexa, né? Porque ela inclui o pertencimento, identidade, então acaba sendo uma região de muita tensão, né? Então essa simbologia ela requer de nós mais práticas culturais e mobilizações sociais para que nós possamos identificar e visibilizar e reconhecer as populações indígenas das cidades, suas identidades e os seus pertencimentos. Bom, por fim, assim, dando um panorama bem geral da obra, e que a gente não pode perder de vista, como diz o André, o livro ele explora essas complexidades, essas singularidades das regiões, das cidades amazônicas, perdão, e desafia essas narrativas hegemônicas sobre a região, né? Elas são parte de ideias mais amplas, com ocupações ao longo dos rios e dos igarapés, possuem essa complexidade. O trabalho e as interações entre os habitantes são variados, eles não se limitam a essas narrativas tradicionais. A autora, a professora Edna Castro, ela investiga esses aspectos epistemológicos e históricos dessas diversas cidades, como Belém e Manaus, e ele busca revelar as origens e singularidades das cidades, promovendo uma escuta dessas histórias silenciadas, né? A gente tem uma ênfase nessa análise dessas contradições e dessas desigualdades no direito à cidade, né? Então, nós temos aqui, nessa obra, um desmonte desses mitos, dessas narrativas dominantes sobre a Amazônia, né? E principalmente revelando que essa diversidade cultural ela faz parte desse entendimento. O livro ele também aborda essa questão da identidade e territorialidade, uma vez que a identidade dos habitantes ela é moldada por suas experiências e interações no espaço urbano. A territorialidade ela é explorada em contexto de urbanização e suas implicações sociais, e a obra ela sugere uma compreensão dessa identidade que deve incluir diversidade cultural e a historicidade da região, né? E a análise das relações de poder e suas influências na formação da identidade como um ponto crucial. Como o impacto da obra, de um modo geral, a gente pode colocar essa mudança de paradigma nesses estudos sobre a Amazônica, deslocando o foco não só do desenvolvimento econômico, mas para a vida social e cultural das populações, sobre essas pesquisas de planejamento urbano, para que a gente possa pensar numa ecologia crítica, num direito à cidade e, essencialmente, numa justiça ambiental, né, que compreenda a Amazônia nessa visão interdisciplinar e complexa, né? Contudo, é essencial. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Berenice, pela participação. Você foi maravilhosa. Não precisei nem intervir. Já foi falando tudo certinho. Muito obrigado pela participação. Tenho certeza que ajudou muita gente. Desejo a todo mundo uma boa prova. E é isso. Tchau, gente. Muito obrigada mais uma vez e uma excelente prova a todos.